Olá pessoal, nós estamos aqui hoje para mais um vídeo no Vlogger no Espectro. E eu não sei se você assistiu o vídeo que a gente fez falando acerca do Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Lá a gente falou alguma coisa acerca da data que comemora o Dia Mundial, que é o dia 2 de abril, já demos algumas informações sobre o esquenta, a caminhada. E lá também eu deixei que toda semana eu estaria trazendo um vídeo falando acerca de autismo. Por quê? Porque esse ano, a hashtag que foi já levantada, o tema que veio esse ano para nós no autismo é o seguinte: mais informação, menos preconceito. Porque muitas das vezes a gente não tem informação, aliás, a gente não procura saber do autismo. Gente, eu falo com toda sinceridade. Antes do autismo bater na minha porta, eu não tinha curiosidade de ler sobre autismo, pesquisar sobre autismo, saber nada sobre autismo. Eu sempre gostei de estudar o cérebro humano, mas nada a ver com autismo. Até o autista bater na minha porta, até o autismo chegar na minha porta, perdão, e eu começar a buscar, a pesquisar, a entrar no âmbito do autismo. Então, na maioria das vezes, a gente não preocupa, né? Não é problema da gente, a gente não preocupa. E por falta de informação, a gente fica entendendo as coisas ou erradas ou pela metade. Porque a gente fica ouvindo o que vem pra gente, as informações que vêm. E nem sempre as informações vêm corretas. Tá certo? Então eu quero falar assim sobre curiosidades, o que é verdade acerca do autismo, o que é mentira acerca do autismo. Se você tiver alguma pergunta sobre o autismo, pode estar deixando aí na descrição do vídeo. Perdão, pode deixar aí nos comentários do vídeo, que eu vou estar respondendo, vou estar pesquisando, trazendo para nós. Por exemplo, hoje eu trouxe algo que é um mito, que é uma mentira. As pessoas têm o hábito de falar que todo autista é gênio, é superdotado, é super inteligente. Isso é mentira. Gente, tem autista com deficiência intelectual, tem autista com dificuldade de aprendizagem, tem autista que ele custa ser alfabetizado. Eu vi uma reportagem, que eu não vou falar muito sobre ela, que eu quero trazer para vocês aqui no canal, de um jovem que só foi alfabetizado, só se alfabetizou a partir de 18 anos de idade, autista. E eu já olhei uma pequena pesquisa que dizia assim, que 21% dos autistas, eles têm déficit de inteligência. Ou seja, o QI deles é abaixo de 70. E 25% são considerados limítrofes. O que é isso? O QI deles fica entre 71 e 85. E 44% tem o QI na média ou acima da média, que é um QI de 86 ou mais. Então isso é mito, isso é uma coisa que é mentira, até porque a pessoa sem informação, ela julga. E aí às vezes você pode encontrar um autista e que não lê, que tem deficiência intelectual, e você pode ver, às vezes, num lugar, numa cena, alguém cobrando dele algo que ele não dá conta, por achar que ele tem um QI elevado. Então é mentira, não tem que cobrar nada além dele do que uma pessoa neurotípica, normal. Ok? Eu também anotei aqui também que eu achei interessante, que é uma mentira, que é um mito, que não existe, para trazer pra gente. Aquela história de que cada criança tem o seu tempo. Gente, o diagnóstico da Thaísa foi tardio. Sabe por quê? Porque até a própria psicóloga falou para mim que cada criança amadurece no seu tempo, cada criança funciona no seu tempo. Gente, isso é mito. Não existe isso não. Se a criança deu a idade de andar, não andou, de falar, não falou, de formar frases, não formou, vai investigar o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque há um limite para andar, para falar. Há um limite que a criança começa a balbuciar de tempo. Há um limite que ela forma frase, fala palavras aleatórias. Então a gente tem que comparar. Compara seu filho, sim. Até no cartão de vacina tem, gente. Onde você vai ver lá com quantos anos a criança engatinha, fala, balbucia. Acompanha sim. Se o seu filho ele passou do tempo certo de andar, olha o que está acontecendo. Se o seu filho não fala direito ou falou muito tarde, olha o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque às vezes você pode dizer assim, mas às vezes
Porque as pessoas, principalmente a avós da gente, né, tem o hábito de dizer assim, mas o pai dele também andou tarde, mas a mãe dele também falou tarde. Gente, não fica nessa. É por isso que tem muito adulto aí que é autista e nem sabe que é autista. Nem tem noção que é autista. Olha, gente, eu vou dizer pra você. Uma pessoa que tem autismo e não tem diagnóstico, não tem cuidado, não tem tratamento, ela vive uma vida, gente, muito abaixo da média. Ela não tem qualidade de vida nenhuma. Ela sabe que ela é diferente, ela sente coisas diferentes, mas ela não sabe o que ela tem, ela não se cuida. Então, nada disso, o pai dele andou tarde, a mãe dele andou tarde, o irmão dele engatinhou não sei que dia, o primo dele balbuciou não sei que hora. Não, gente. Se o seu filho não falou no tempo que ele deveria falar, com 1 ano e 2 meses a criança começa a andar. Mas o meu filho andou com 1 ano e 4 meses, mas o pai dele andou com 1 ano e 5. Olha, mas pode ser só uma coisa, Adriana, pode ser se ele andar tardio, o resto não tem nada a ver com autismo. Tudo bem, mas o máximo que você vai ter é uma resposta: não, seu filho não tem nada. Glória a Deus por isso. Mas você já está andando antecipado do problema, sabe por quê? Porque a criança que tem as intervenções, o autista que tem intervenções pequenininho desde a infância, gente, ele pode ter mudança. Ele pode ter coisas na vida dele mudada, melhorada, sabe? Porque nas terapias vão ser criadas novas redes neuronais. O cérebro é como se, explicando de uma forma mais esdrúxula, é como o sapato apertado, tá machucando o pé, depois vai largueando, cede, o pé cabe normal. Vamos dizer que fosse assim. O cérebro vai ganhando mais redes, mais espaços. E eles vão aprendendo a lidar melhor com as situações. Então, uma pessoa que descobre autismo com 1 ano de idade e passa a vida toda cuidando, procurando o direito que ele tem como autista, e uma pessoa que cresce sem cuidado nenhum, a diferença é gritante. É gritante. Então, não existe isso, ok? Eu me lembro que a psicóloga falou pra mim assim, tinha uma mangueira, né, no fundo do consultório dela, ela falou, tá vendo aquela mangueira, Adriana? Todas as mangas vão madurar no mesmo dia, na mesma hora? Eu falei, não, ela então. A mesma coisa é o ser humano. Nem toda criança madura junto com a outra. Realmente, gente. Uma criança... Eu tenho, por exemplo, o Henrique. O Henrique, ele andou com 1 aninho. Com 9 meses, o Henrique já estava dando passinho. Aqueles primeiros passinhos. A irmã dele, a Lavínia, já andou com 1 ano e 3 meses. Então, quer dizer que realmente não são iguais. Mas ele está dentro do limite. Quer dizer, ele não saiu do limite. Não passou da idade. Então, cuidado, não acredite, isso é mito, nesse negócio de espera, não, passou da hora, vai no pediatra, conversa, se for necessário passar no especialista, ele vai te direcionar. Como eu disse, o máximo que você vai ouvir, não tem nada. Que bom, né? Mas, se houver, intervém mais cedo. E o autismo, quanto mais cedo houver intervenção, como eu disse, muitas melhoras vêm muito mais cedo. Outra coisa que eu coloquei aqui também, que é mito, gente. Não é verdade isso não, isso é um mito, é uma mentira. É quando falam assim, que autistas não têm amigo. Que autista não gosta de amigo, de ter amigo. Autistas gostam de fazer amizade, sim. Autistas têm amigos, sim. O que acontece é que a maneira com que eles lidam e se comportam com as amizades é diferente. Socializam de maneira diferente. Você tá entendendo? Porque, por exemplo, o Fernando, ele com a Thaís tem uma diferença na socialização. A Thaísa, ela consegue ficar mais tempo numa roda de conversa, mas também se eu estiver por perto, sozinha não, ela não fica. O Fernando já não consegue. O Fernando, ele participa de uma roda de conversa, 5 minutos, ele já vai saindo, esquivando. Se ele puder esquivar para nem participar, ele já esquiva. Só que ele quer ouvir, ele quer estar presente, né? Ele quer estar participando, também quer fazer parte. Então, o autista, ele quer ter amigos, sim. Ele tem amigos, sim. A maneira de lidar, de interagir, de se socializar é que é diferente. E aí onde a gente pode tirar o preconceito. Se você tem um filho
que é neurotípico e amiguinho de um autista, ele tá feliz de ser amiguinho do seu filho. Às vezes ele se afasta, às vezes ele fica um tempo sem entrar em contato, porque a maneira de se comunicar dele é essa mesmo, tá certo? Outra coisa também que eu anotei aqui que é mito, que não existe, gente, que isso é uma mentira. Que autista não tem empatia. Gente, autista tem empatia do mesmo jeito que uma pessoa neurotípica tem empatia. O que o autista tem dificuldade é de muito abraço, muito beijo, muito grudar, muito ficar grudado, entendeu? Por causa do quê? Do sensorial, do estímulo sensorial. Sabe, outro dia a Lavínia estava assistindo televisão e a Laura começou a morder. Perdão, gente. A Laura começou a abraçar. E ela, para, irmã. A Laura não parou, continuou abraçando, ela lascou o dente na Laura, machucou a Laura. Mas por quê? Porque ela não gostou do abraço da Laura? Não. Porque o sensorial dela incomoda quando abraça. A gente acha que é uma coisa simples, mas para eles cria algo que é sofredor. Então, o autista ele tem empatia, sim. Tem empatia, sim. O autista, ele consegue, sim, estar no lugar dos outros. Igual as pessoas falam assim, o autista não consegue. Não, ele tem dificuldade de se colocar no lugar dos outros. Mas se coloca. Se coloca no lugar dos outros. Gente, outro dia, já tem um tempo, a Thaísa gosta de assistir um programa, eu sento com ela e assisto aquele programa. O Fernando gosta de assistir futebol, por exemplo, Cruzeiro, ele é cruzeirense, vai jogar, ele gosta que eu assisto com ele me chama para assistir, eu assisto o jogo com o Fernando. Só que a Thaísa não gosta de jogo, principalmente Cruzeiro, porque é flamenguista. Ela vai e sai da sala, deixa só eu e o Fernando. Vai fazer outra coisa. O Fernando, nem tudo que a Thaísa assiste ele gosta. Então ele deixa nós duas sozinhas e vai pro canto dele. Aí olha a pergunta que ele fez pra mim. Você assiste comigo tudo que eu assisto. Que eu gosto que você faz companhia pra mim. Você assiste com a Thaísa tudo que a Thaísa gosta de assistir. E você, quando é que você vai assistir uma coisa que você gosta? Isso não é se colocar no meu lugar? Isso não é perceber que eu estava assistindo o que ele queria, o que a Thaísa queria, e ainda não tinha tirado um tempo para dizer, hoje esse é o meu programa? Então eles conseguem sim, eles têm mais dificuldade de perceber, tá entendendo? Eles não têm aquela facilidade de já bater o olho e já, opa, eles não têm isso, mas tem empatia sim e consegue sim, consegue se colocar no lugar do outro e entender que aquilo não tá bom pro outro. Outra coisa que é mito, as pessoas falam por aí, e é mito, gente. Que as pessoas falam assim que todo autista é igual. Gente, todo autista não é igual, gente. Pode ter características iguais, mas não, eles não são iguais. Até anotei aqui, quer ver? Ó? Não existe autista igual. Existe, é igual ser humano. Igual digital, cada um tem a sua, cada autista tem um autista. É por isso que é chamado espectro. Espectro do autismo. Porque espectro é aquilo que não tem forma. Espectro é algo informe. E o autismo ele foi classificado como espectro por isso, gente. Porque eu posso ser autista e ter dificuldade numa área. Hipersensibilidade numa área. Por exemplo, a Thaísa. A Thaísa, ela consegue estar em ambiente com a música super alta, se fica tranquila. O Fernando, não. Se ele ficar 2 minutos, 1 minuto, não precisa de 2 não, gente. Se ele ficar 40 segundos com barulho alto, ele tem dor de cabeça, ele começa a ter crise, ele tem que afastar. Então, características parecidas, mas não são iguais. Então, nunca diga que um autista é igual ao outro, porque não é. Um autista não é igual ao outro. Cada um é cada um, cada ser é um ser. Cada um tem uma predileção diferente. São pessoas normais, cada um diferente do outro, como nós somos uns diferentes dos outros também. Outra coisa que é mentira, que é mito, que eu também anotei aqui pra gente. O autista vive no seu próprio mundo.
Mentira, o autista não vive no próprio mundo dele, ele vive no planeta Terra, onde eu e você também vivemos. É aqui que o autista também vive, é onde a gente vive. E eu ainda notei aqui, ó. Só que ele tem formas diferenciadas, né? De participar deste mundo. A forma dele participar das coisas deste mundo é diferente da forma que eu participo e que você participa. Mas cada vez mais, se a gente for incluindo os autistas em tudo que a gente faz, a tendência dele é adaptar cada vez mais no mundo. Então não é que eles têm o mundo deles, é que eles interagem com o nosso mundo de maneira diferente da nossa, atípica. Mas quanto mais você não tiver preconceito ao autismo, quanto mais você conseguir aceitar o autista como algo que não é uma anomalia, mais eles vão conseguir ser inserido na sociedade, inserido nos ambientes, e mais fácil vai ser para eles lidar com este mundo, até o ponto que eles podem lidar, 100% talvez não chegue, mas de uma maneira diferente, melhor para eles e até para o olhar de quem olha para eles, né? Então, e a partir daí também o que vai acontecer? O próprio autista, enquanto indivíduo, ele vai sentir melhor. No mundo onde ele é mais bem acolhido, que ele entende mais. Sabe, eu costumo dizer muito o seguinte, quando eu vou em algum lugar, sou bem recebida, sou abraçada, gente, que delícia, que vontade de ficar ou que vontade de voltar. Isso acontece em loja, em qualquer lugar. Mas quando a gente vai em um lugar que a gente é maltratado ou é tratada com desprezo, quem quer voltar? Então, se a gente olha para o autista e fala, ele tem o mundo dele, esse menino é esquisito, bizarro, deixa ele para lá. Ele vai se sentindo assim. Hoje mesmo eu estava conversando sobre isso com o Fernando. Eu estava falando com uma paciente pelo telefone e ela estava me falando sobre a infância dela e nesse momento eu comecei a conversar com o Fernando acerca da infância dele. Acerca do quesito amizade. E o que a gente conversou, o que ele me respondeu? Que eles têm, gente, né? A socialização deles é muito baixa, tem um déficit de socialização muito grande. Então eles já têm essa dificuldade de interação social, de conversar, de partir, de começar um assunto, de criar uma situação, de formar uma turma, já tem essa dificuldade. E quando ele chega num lugar, num meio, onde ele vê lá uma turminha, um adolescente vê uma turma de adolescente, isso acontece até adulto, gente, qualquer idade, e ele chega lá, porque o autista, ele sabe que ele é diferente, sem contar que as pessoas estão sempre falando, você é esquisito, você é diferente, você é estranho, você não faz o que todo mundo faz. Então, além dele saber que os sentimentos dele tá diferente dos outros, porque ele não consegue fazer tudo que os outros amigos fazem. Tá entendendo? Além disso, ele ainda tem o que ficam falando. Você é esquisito, você é estranho, você age diferente, você não é daquele jeito, sem contar os bullying que vai sofrendo pelo jeito dele ser. E aí, quando ele aproxima daquele círculo de pessoas, alguém olha, talvez nem foi pra ele aquele olhar, gente. Deu aquela olhada que passou por ele assim. Se ele teve a impressão que foi pra ele, ele já sente que é o patinho feio, que foi excluído, que não foi bem aceito. Por que isso? Porque as pessoas sempre julgam como alguém estranho, como o bizarro. Então ele já vem com esse estigma. E aí quando tá uma moinha de amigo e alguém já olha assim, eu comento uma frase que parece que foi pra ele, ele já se afasta, ele já se recolhe. Porque ele fala, poxa, realmente eu sou esquisito, as pessoas não me querem por perto. Então a gente tem que ter muito cuidado para conseguir inserir o autista no nosso mundo, que a gente diz que é o nosso mundo, o dele é outro, não, é o mesmo mundo. Mas ter cuidado para inserir eles, para eles ver o mundo, para eles participar deste mundo cada vez mais, como a gente participa. Então, gente, eu não quero estender mais, mas hoje, esse foi o nosso vídeo de hoje, onde eu quis trazer alguns mitos, algumas coisas que não são realidade, que não existe, para que você fique sabendo realmente o que é e o que não é. E não pense mais de outra maneira, ou talvez não julgue, talvez até aprenda a lidar, né? Como eu disse, às vezes a gente está numa turma, chega alguém autista, seja adulto, seja adolescente, criança, jovem, e às vezes a gente fala alguma coisa que nem é pra ele, mas que é, sabe, de sentido duplo, melhor a gente nem falar, porque o autista tem dificuldade em interpretar coisas com sentidos duplo. Você entende?
Gente, aconteceu assim, eu passo isso todos os dias com os meus autistas. E aconteceu que um dia, gente, eu não ri perto dele, mas depois eu ri, mas não ri de tirar o sarro. Eu ri porque eu achei aquilo tão engraçadinho, gente. A gente saiu e tinha um unicórnio, e a Thaís queria unicórnio. E o Fernando comprou o unicórnio e deu pra ela. E a gente veio pra casa com o unicórnio. E tinha uma etiqueta no unicórnio. Aquela etiqueta sobre lavar, se pode, máquina e tal. E tinha lá um aviso na etiqueta. Um aviso não, tinha uma informação na etiqueta dizendo assim: pegue o seu unicórnio, aperte e curta. O que ele vai fazer, o que vai acontecer. Gente, e o Fernando falou pra mim que ele apertou várias vezes o unicórnio pra ver o que acontecia. Por quê? Porque ele achou que era pra apertar, no sentido de vai sair um som, vai sair alguma coisa. Porque tinha sentido duplo. Aperte o seu unicórnio, pode ser aperta, porque é um brinquedo, ou pode ser apertar de abraçar, que era o que a informação estava dizendo. Então, a partir do momento que a gente começar a ter cuidado com essas coisas, saber que tem um autista por perto, abraçar mais. Isso é só no começo, porque quando eles começarem a se envolver, daí a pouco as coisas vão ficar diferentes, tá certo? Então, eu quero agradecer a todos que têm seguido os nossos vídeos, se inscreveram no canal. Quero pedir para vocês continuar compartilhando para mais informações, alcançar mais pessoas, para a gente conseguir ter mais inclusão. Não somente do autista, né, gente? Mas de toda a área que precisa de inclusão. Mas como a gente está trabalhando aqui com o autismo, é por isso que eu tenho falado sobre o autismo. Então vamos trabalhar isso, vamos compartilhar esse vídeo, passar o máximo de informação possível para que a gente possa vencer esse preconceito. Porque muitas das vezes o preconceito, gente, começa dentro da própria casa do autista. Mas no próximo vídeo a gente fala sobre isso. Então semana que vem a gente volta com mais curiosidades, mitos, verdades, alguma coisa sobre autismo para continuar esclarecendo a nossa mente, continuar esclarecendo a população acerca do que realmente é o autismo, tá certo? Então, se alguém quer saber de alguma coisa, tem alguma curiosidade, eu já disse, deixe nos comentários que eu quero estar trazendo aqui no canal pra gente, ok? E não se esqueça, gente, de dar o joinha, porque o joinha, ele vai impulsionando o vídeo e vai embora o vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.